Meus irmãos, muito boa noite a todos, na graça e paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui reunidos para dar continuidade a esse que tem sido um treinamento, um curso que tem de fato edificado as nossas vidas, porque propõe-se a nos preparar para aquela que é a principal responsabilidade da Igreja do Senhor na face da terra, que é a propagação do reino de Deus, amém? Hoje, na nossa terceira aula, nós estamos estudando o módulo de evangelização urbana. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre métodos e estratégias para o evangelismo urbano. Temos dito aqui, nunca é demais reiterar e reforçar o fato de que o trabalho de Deus ele é feito com inteligência. O trabalho de Deus ele é feito de maneira racional. Nós não somos chamados por Deus para viver de forma deslocada, para praticarmos as coisas para o Senhor de maneira improvisada. Deus nunca trabalhou com improvisos. O trabalho de Deus sempre foi organizado. Lembremos de como o Senhor formatou a criação e a consolidação do seu povo aqui na terra, o povo de Israel. Como Deus suscitou uma liderança, dessa liderança, Deus proporcionou o desenvolvimento de uma nação inteira, e essa nação, ela foi sendo organizada geograficamente, separada por tribos e com funções específicas. E quando nós pensamos, por exemplo, na administração do trabalho do Senhor na sua casa, havia uma tribo especialmente dedicada para isso, e dentro dessa tribo haviam ministros de Deus com funções especificamente para o trabalho do Senhor. Quando Deus orientou a construção do tabernáculo, a gente lê lá na Antiga Aliança, vejam como Deus organizadamente explica como tudo tinha que ser feito. Deus dava até as medidas para cada um dos utensílios, dos objetos, daquilo que ia fazer parte da construção. Deus determinava até cores que determinados itens deveriam constar no seu tabernáculo. Então ninguém pode dizer que Deus não trabalha com organização. Não existe essa coisa de, olha, me veio determinada ideia, ou me foi revelado assim, um pirim-pim, de repente surgiu na minha mente algo. Não, com Deus não é assim. O Senhor Jesus disse que antes de construir uma torre, primeiro você senta para você planejar, depois é que você faz a construção. Da mesma forma é o reino de Deus. Nós estamos falando de evangelismo no aspecto urbano, é uma característica muito típica, e para isso nós precisamos de métodos. Eu quero começar, os irmãos que estão conosco aqui e aqueles que acompanham a nossa transmissão, vamos fazer a leitura de Mateus no capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Lembrando que nós já disponibilizamos aí o roteiro da aula no grupo oficial da igreja, e os irmãos que desejarem, estão ouvindo essa transmissão, desejarem receber o roteiro da aula, basta comentarem aí na transmissão que nossos irmãos estarão registrando e estaremos repassando o roteiro. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 16. Está escrito assim, irmãos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Propósito de Deus que nós não sejamos personagens escondidos nessa história. A história da salvação, ela é toda ela consumada pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Agora tem uma questão muito importante aí. O ser humano, ele não tem a capacidade de dedução, de percepção, de leitura adequada disso. Deus levanta a sua igreja para que ela faça esse elo, esse link entre o que Deus fez pela humanidade e a capacidade que a humanidade precisa ter de perceber isso. Esse convencimento, como diz a Bíblia, é um trabalho do Espírito Santo, mas nós apresentamos o Espírito Santo para as pessoas que ainda não o conhecem. Nós somos aqueles que apresentam, que fazem essa ligação entre o mundo e o reino de Deus. Jesus disse: olha, a luz de vocês tem que brilhar,
para que as pessoas vejam, e Jesus explica como essa luz brilha. Ele disse, através das vossas boas obras. Amém? Agora nós vamos para o Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Vamos ler versos 34 e 35. João 13, versos 34 e 35. Amém? Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus está dizendo que as pessoas lá fora, elas vão perceber que nós os servimos com base no modo como nós nos tratamos. O mundo observa como nós, como igreja, nos tratamos, nos relacionamos. Jesus está dizendo isso claramente aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, as pessoas lá fora vão ver isso, e elas vão traduzir através dessas atitudes que nós de fato os servimos. Então, a nossa luz tem que brilhar e nós temos que amar. Um outro texto importante, escrito pelo apóstolo Tiago, abra aí a sua Bíblia. Deixa eu pedir para alguém fazer essa leitura, né? Vamos interagir. Qualquer um dos irmãos, por favor. Tiago, capítulo 2. Vamos ler dos versos 14 até o 17. Amém? Eu queria pedir que alguém pegasse o microfone e levasse até um dos irmãos que vai fazer essa leitura. Tiago, capítulo 2, para que os nossos irmãos que estão acompanhando a transmissão possam ouvir. Tiago, capítulo 2. Amém? Fique de pé quem vai fazer a leitura, para que o microfone seja levado. Capítulo de número 2, versos do 14 até o 17. Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual proveito nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? Eu já escutei alguns pregadores afirmando que não é papel da igreja fazer trabalhos de caráter social, que esse é um dever do Estado. De fato, é dever do Estado dar toda a assistência e toda a cobertura para que os seus cidadãos tenham uma vida digna. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara em estabelecer que é um atributo da igreja do Senhor, que ela ame de forma efetiva o seu semelhante. Por isso eu posso afirmar, aqui nesse primeiro tópico sobre métodos e estratégias para evangelismo, que o primeiro e mais importante método que nós devemos utilizar para ganhar almas para Jesus é praticarmos o amor concreto, é exercermos o amor prático. A igreja precisa fazer uso disso como estratégia evangelística. Isso tem grande poder, grande alcance, grande impacto no coração das pessoas. É papel da igreja realizar, meus irmãos, trabalhos de caráter social, como doações de alimento, doações de medicamentos, de roupas, auxílio para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, pessoas que estão jogadas aí no meio da rua, sem apoio. É papel da igreja contribuir para o trabalho de instituições de caridade que são sérias, que fazem um serviço relevante em prol do próximo, e toda sorte de atividades que a igreja possa fazer com o intuito de favorecer uma sociedade carente, faz parte sim do contexto da pregação do Evangelho. E é uma estratégia extremamente relevante e eficaz para nós ganharmos almas para o Senhor Jesus. Enquanto nós estamos falando
de amor, quando nós estamos falando de salvação, nós não podemos estar alheios e alienados à realidade que desfila diante do nosso olhar diário. Todos os dias nós estamos assistindo um quadro que só se agrava de desigualdades sociais, um quadro de empobrecimento crescente da população, um quadro em que nós percebemos que há um grande número de pessoas que vivem numa situação abaixo da linha da dignidade humana, e a Igreja do Senhor não pode ficar de braços cruzados diante disso. A Igreja do Senhor não pode ter apenas um discurso espiritualista diante disso. O próprio apóstolo chega a dizer: o que adianta a gente orar por uma pessoa e dizer, olha, que Deus te abençoe e que você vá bem, e nós não oferecemos absolutamente nada para suprir as suas necessidades. Observe, meus irmãos, como Jesus trabalhou aqui nessa terra. Jesus não trabalhou apenas com discursos, ele não trabalhou apenas com pregações. Jesus operou ações práticas para transformar a vida e a realidade das pessoas. Não só a realidade espiritual e eterna, a realidade terrena e temporária também. Jesus multiplicou pães, não para saciar a fome espiritual, foi para saciar a fome física. Sim, ele disse, não só de pão viverá o homem. Mas quando ele diz, não só de pão viverá o homem, ele implicitamente está dizendo que de pão também vive o homem. E, portanto, esse é o papel da igreja. A igreja precisa ter um DNA de ação social contundente. A igreja não pode, meus irmãos, apenas assistir, não pode apenas funcionar como uma plateia, enquanto a maldade, a desigualdade e a desonestidade estão graçando dentro de uma sociedade que nos rodeia. Se nós queremos pregar o Evangelho, nós precisamos participar, de maneira real e concreta, naquilo que diz respeito à vivência prática das pessoas. Conhecer as suas dores, trabalhar pelo enxugamento das suas lágrimas. Isso é evangelismo. Evangelismo não é você entregar um folheto. Evangelismo não é você simplesmente subir num palco e propagar palavras. Evangelismo não é simplesmente você entoar cânticos. Evangelismo é você estar completamente envolto na realidade das pessoas. Deus fez isso, irmãos. Ele abandonou o seu trono de glória, humilhou-se, assumindo a forma de homem. E aqui ele vivenciou na pele, em carne e osso, a realidade que o ser humano passa. Jesus experimentou na prática a realidade do ser humano. E a igreja não pode ser diferente. A igreja não pode estar confortavelmente resoluta às suas quatro paredes. Aqui, até o diabo é crente, nós temos que funcionar como uma agência de transformação de vidas e de uma sociedade. Onde a igreja do Senhor chega, muda tudo, meus irmãos. Não muda só o jeito das pessoas se vestirem, o jeito das pessoas falarem, o corte de cabelo, se elas assistiam novela não assistem mais, se elas ouviam música no mundo não ouvem mais. Essas coisas são muito pequenas diante da grandiosidade do Evangelho. Onde a igreja do Senhor chega, muda a sociedade, muda as relações sociais, muda o coração do ser humano, muda todo o padrão, meus amados, que estabelece essas injustas relações que separam ricos de pobres. A igreja do Senhor não pode se acovardar diante disso. Ela tem que denunciar as injustiças, ela tem que ir contra toda forma de corrupção, e ela tem que trabalhar para proporcionar melhores condições de vida para aqueles que lhe rodeiam. Amém? Isso é pregar o Evangelho. Isso é evangelismo. Então, o primeiro ponto que nós certamente temos que utilizar para entendermos a importância do evangelismo urbano é que nós temos que exercer o amor prático. Amém? Amor prático. Cesta básica, médico, roupa, oferta para ajudar quem não tem. Qualquer tipo de circunstância que surja, a igreja de Deus tem que estar ali presente. Ela tem que ser essa resposta. Amém? Nós não somos, principalmente nós batistas, nós não somos dependentes do Estado. Nós não temos relações institucionais com o Estado. Nosso compromisso é com o reino de Deus. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. E a palavra diz: a luz de vocês tem que brilhar para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Deus que está nos céus. Como que as pessoas vão ver as nossas boas obras?
Como que essa luz vai brilhar enquanto nós estivermos conformados com esse cristianismo de 4 paredes e de ar-condicionado? É muito fácil ser crente assim. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é ouvir para cá, irmãos. Estou vindo para cá para me alimentar. Estou vindo para cá para ser treinado. Estou vindo para cá para amadurecer como cristão. O Evangelho é lá fora, é no meu dia a dia. Que tipo de cidadão eu sou? Eu estou dormindo em paz vendo meu vizinho passando fome? Eu estou me sentindo bem comigo mesmo quando, graças a Deus, a minha vida está sendo suprida, eu estou abastado, mas o meu semelhante está vivendo como um animal, sem nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de amparo? Isso me dá paz e sossego ao coração? Qual a autoridade que eu tenho para pregar o Evangelho enquanto essas questões não me tocam? A palavra de Deus, ela diz: o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus quando nós amarmos de verdade. Isso é o Evangelho, isso é o que está escrito na palavra do Senhor. Amém? O segundo ponto fundamental para traçarmos uma estratégia de evangelismo urbano é o evangelismo relacional. Vamos ler primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Lembrando aos irmãos, qualquer um dos irmãos que desejar fazer alguma pergunta e interagir, só levante a mão que nós levaremos o microfone para os irmãos. E daqueles que nos assistem, basta comentar durante a transmissão e as suas perguntas também chegarão aqui a nós. 1 Coríntios capítulo 9, vamos ler a partir do verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, a partir do 19. Vejam, meus irmãos, que interessante e que importante é o que está escrito aqui nesse texto da palavra de Deus. Porque sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como um judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo eu faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém? Palavra extraordinária do apóstolo Paulo. Isso aqui se chama relacionamento. Não existe técnica de evangelismo mais eficaz do que o relacionamento. Nós precisamos estar entranhados, precisamos estar identificados com as pessoas para conseguirmos levar a mensagem do Evangelho para elas. A quilômetros de distância de uma pessoa, você jamais vai conseguir levá-la a ter um encontro com Cristo. 1 Pedro, vamos abrir agora, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler versículo 15. 1 Pedro 3, 15, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vamos fazer uma pergunta aqui e vamos responder para a nossa própria consciência. Nós estamos inseridos nessa realidade que o apóstolo Pedro está mencionando aqui? Nós estamos preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós? Nós estamos prontos, meus irmãos, para oferecer uma resposta à altura das dúvidas e das necessidades que o homem sem Cristo tem? Olha, nós temos visto muitos cristãos plenamente despreparados e incapacitados para levar a mensagem do Evangelho. Alguns até se acovardam diante de situações de pregação do Evangelho,
porque se reconhecem despreparados, porque se veem muito aquém do que deveriam para estar diante de um momento como esse. Até porque é muito comum no trabalho evangelístico, principalmente o trabalho urbano, um trabalho feito dentro de zonas urbanas, em linhas gerais, para pessoas que têm um certo grau de instrução, você encontra cidadãos que, apesar de não serem crentes, têm conhecimento teórico da Bíblia. E hoje, nesse mundo digital que nós vivemos, onde há uma enormidade de informações se multiplicando, e existem pesquisas que dizem, meus irmãos, que já está comprovado isso, que o ser humano médio, nos dias de hoje, ele passa a maior parte do tempo na frente do celular. Os irmãos já sabiam dessa informação. Hoje, o cidadão médio, no mundo ocidental, ele passa a maior parte do seu tempo olhando para o celular. Então, hoje as pessoas estão assistindo vídeos, elas estão lendo textos, matérias, existem coisas aí das mais enigmáticas e curiosas possíveis. Essa semana mesmo, alguém me procurou, disse: pastor, aliás, eu recebo um monte de mensagens assim. Pastor, o que o senhor acha disso? É alguma coisa que eles viram, que eles leram, que eles ouviram, que eles assistiram, e eles ficaram intrincados com aquilo, né? Então alguém que nem crente ficou muito preocupado com a questão do pecado original. O que foi realmente que aconteceu aqui? O que aconteceu ali? Realmente Eva conversou com uma cobra? Existe isso, pastor? Uma cobra fala com alguém? Então aquela pessoa queria um esclarecimento a respeito daquela questão. Estamos preparados para responder isso? A razão da esperança que há em nós? Você está pronto, por exemplo, para responder? E muitas pessoas hoje em dia já estão afiadas para dizer isso, que a Bíblia foi adulterada, que ela foi adulterada pelos homens, que a Igreja Católica modificou desde o momento em que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império, lá no século III, através do imperador Constantino. A partir dali, a Bíblia perdeu completamente o seu caráter de palavra de Deus, e ela foi imaculada pela ingerência do homem. E o que está hoje na Bíblia não é mais palavra de Deus, mas aquilo que o homem selecionou mediante a sua própria opção. O que você responderia para quem perguntasse isso? Nós estamos preparados para chegar diante de uma pessoa que não conhece a Cristo ainda e apresentar para ela o plano de salvação descrito nas Escrituras, todo ele, a realidade da pecaminosidade humana, o total afastamento da presença de Deus, a depravação do gênero humano, a consequência da condenação eterna, a providência de Deus para resolver o problema do pecado através da encarnação do seu Filho, o processo de vitória sobre a morte e sobre o inferno através da ressurreição, a vida eterna que só é possível mediante a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Você sabe explicar isso e demonstrando biblicamente? Bom, o apóstolo Pedro disse aqui que todos nós temos que estar preparados para responder àquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Isso aqui é relacionamento. Isso aqui é diálogo. Isso aqui é você estar com a pessoa pacientemente a ponto de você investir, não desperdiçar, investir tempo com ela, para responder a tudo aquilo que a alma sedenta de uma vida sem Cristo, tanto de maneira latente, guarda dentro do seu interior. Amém? Método importantíssimo para o evangelismo urbano é a prática relacional, nos envolver. Crente não é alienígena. Crente não vive em outro planeta. Nós estamos aqui nesse mundo. Somos iguaizinhos às outras pessoas. Apenas não servimos ao Deus que elas servem. Apenas temos uma esperança dentro dos nossos corações que elas ainda não conhecem. Mas nenhum de nós deve olhar para o ímpio como quem está em cima olhando para quem está embaixo. Nenhum de nós deve imaginar que há na nossa pessoa qualquer tipo de superioridade em relação àqueles que ainda não estão em Cristo. A palavra de Deus, lembremos do que o apóstolo Paulo mencionou aqui em 1 Coríntios 9:19. Eu me fiz tudo para com todos. Para aquele que era judeu, eu me comportei como se fosse um deles. Aqueles que viviam sem lei, como se eu não tivesse lei.
mesmo eu tendo a lei de Cristo na minha vida. Paulo não está dizendo aqui, é bom a gente esclarecer isso, porque eu já vi algumas pessoas fazendo uso desse texto para tentar justificar todo tipo de loucura dentro da igreja. Tá? Como, por exemplo, a utilização de certos ritmos musicais inapropriados, porque seria uma forma, uma estratégia, uma metodologia para ganhar aqueles que gostam desses ritmos musicais. Daí surgiu crente forrozeiro, crente regueiro, crente funkeiro e por aí vai, né? Aí é uma falta de caráter da parte de quem defende tal coisa em não afirmar que esta pessoa gosta disso. Isso é um gosto pessoal dela, particular dela. E esse argumento de que isso é um método de evangelização é apenas uma maneira de mascarar o gosto pessoal. Nós temos que ser honestos. Não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo não está dizendo aqui que ele se tornou uma pessoa mundana para ganhar quem é do mundo. Ele não está dizendo isso. Ele está falando aqui pura e simplesmente que ele se envolveu com essas pessoas, que ele esteve com elas, ele se relacionou com elas, ele se colocou ali em pé de igualdade, ele estabeleceu uma comunicação com elas, para que elas pudessem entender o que ele tinha a dizer. E às vezes nós, meus irmãos, nos relacionamos com as pessoas de uma maneira que parece que nós somos de um outro planeta. E a gente não consegue estabelecer um diálogo racional com uma pessoa que ainda não é crente em Jesus. Porque até a nossa forma de nos expressar é completamente diferente daquilo que ela está acostumada a lidar. Então, a igreja, ela precisa descer desse pedestal e ela precisa viver como Paulo viveu, envolvido com o povo, misturado com o povo. Não interessa quem seja, não importa qual seja o tipo de vida, de comportamento, o grau social daquela pessoa. A igreja tem que estar ali, se relacionando, dialogando, conversando, convivendo, vivendo a mesma realidade que aquela pessoa vive. Aí a gente consegue comunicar o evangelho. Quando a pessoa olha para o nosso lado, ela olha para a gente e ela pensa assim, é uma pessoa igual a mim, ela vai escutar o que a gente tem para dizer. Ela vai abrir o coração para ouvir o que a gente tem para dizer. Qual é o tipo de pessoa que você senta para ouvir? É a pessoa com quem você se identifica. Se você tiver um conceito de alguém que faça você imaginar que esse alguém é totalmente diferente de você, você não para ouvir essa pessoa. Nós procuramos sempre aproximações com base nesse grau de envolvimento. Não pense que é diferente do processo evangelístico. Paulo está falando aqui em estar com as pessoas. Ele está falando aqui em se identificar com as pessoas, em dialogar com as pessoas. Mas ele não está falando aqui em se misturar com elas. Precisamos tomar cuidado com isso. Jesus foi muito criticado porque ele andava no meio de pessoas reconhecidamente, socialmente condenadas pela comunidade judaica. Havia algumas classes sociais que eram muito mal vistas pelos judeus, como os publicanos, por exemplo, os cobradores de impostos. E Jesus não media nenhum tipo de esforço para estar junto dessas pessoas. Jesus não olhava para essas pessoas com nojo, com desprezo. Às vezes nós fazemos isso. A gente tem reclamado, meus irmãos, realmente do avanço de todas essas ideologias diabólicas que hoje estão sendo empurradas goela abaixo na vida de todo cidadão brasileiro. Mas, por outro lado, nós precisamos fazer uma meia-culpa e uma reflexão também sobre como nós temos agido diante de algumas comunidades e classes sociais discriminadas dentro do nosso país. Como que a igreja tem agido diante disso? Vou dar um exemplo para os irmãos. Qual é a nossa postura diante dos homossexuais? É fato que nós temos uma posição sobre o homossexualismo. Nós não estamos preocupados, meus irmãos, com o rolo compressor das ideologias de esquerda que querem impor o homossexualismo como uma prática de vida normal. A Bíblia chama de pecado, e o que a Bíblia chama de pecado, eu vou chamar de pecado até o último dia da minha vida. Agora, por outro lado, o homossexual é um ser humano que precisa ser amado, acolhido e respeitado. A igreja não pode olhar de maneira, meus irmãos, diferenciada para essas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, está escrito na Bíblia. Nós não somos melhores do que um homossexual. Nós não somos melhores do que pecador nenhum.
E Deus também não distingue ninguém por pecado. Não existe um pecado aos olhos de Deus mais grave do que outro pecado. Só existe uma referência na Bíblia a um pecado sem perdão. No demais, todos os outros estão nivelados pelo mesmo grau. Então, a gente fica horrorizado, ficamos arrepiados com alguns determinados pecados, como se diante de Deus as coisas fossem diferentes e não são. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você acha que um homossexual é uma pessoa que está vivendo terrivelmente no pecado, saiba que se você, por exemplo, falar mal da vida alheia, você vai para o inferno junto com ele. Às vezes a gente pensa isso. Fulano é um homossexual, está condenado ao inferno. Só o fato de você julgar alguém dessa forma já coloca você na mesma condição dele. E aí eu faço a alusão ao que Jesus disse para os fariseus. Jesus disse: olha, as prostitutas e os publicanos precederão vocês no reino dos céus. Ou seja, é mais fácil que uma dessas pessoas que vocês julgam e condenam ser salvas do que vocês, santarrões, que olham para as pessoas como se elas fossem inferiores a você. Então nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. A igreja é uma casa de portas abertas. A igreja não pode discriminar ninguém. A igreja tem que receber e acolher a todos. Porém, isso não significa que a igreja do Senhor deva admitir práticas que a palavra de Deus chama de pecado. Jesus realmente entrou na casa de publicanos, comeu com publicanos, mas ele não virou um publicano. Paulo disse muito bem aqui: eu me fiz de tudo para com todos. Ou seja, me relacionei com todo mundo. Mas a conduta de Paulo foi uma só, reta, clara. Aquilo que o apóstolo Paulo condenava por ser contrário à vontade de Deus, ele não praticava. Só, meus irmãos, que esse ensino, essa instrução que ele passava para a sociedade, não acontecia de uma forma imposta, violenta, arbitrária. Não é como muitos cristãos, infelizmente, fazem, com palavreados autoritários, com ações condenatórias. Meus irmãos, só existe um juiz, que é Deus. Todos nós estamos passíveis de condenação. A Bíblia diz: você que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, cada um cuida da sua vida. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. E no que tange ao nosso semelhante, temos que estar prontos para ajudá-lo a compreender a necessidade da verdade da salvação. Isso só se consegue com amor e com respeito. Tanto faz o tipo de vida, o comportamento, o estilo, que quer que seja, que caracterize aquela pessoa. Ela tem que ser respeitada, ela tem que ser amada pela igreja do Senhor. Não estou falando aqui de homossexuais, por exemplo, poderia ser uma pessoa que tem vício do alcoolismo. Existem mesmo pessoas que não são homossexuais, são heterossexuais, mas são pessoas que têm assim, um comportamento inadequado, falam palavreados sujos, gostam de expressões torpes. Nós, como cristãos, temos que impor respeito à nossa presença. Certo? Então, eu posso perfeitamente bem cumprimentar essas pessoas, posso ser amigo delas, posso estar com elas, mas elas têm que me respeitar como servo de Deus. Então, certos comportamentos nós não admitimos diante da nossa presença. E isso aí é uma forma até de instruir essas pessoas para que elas também não tenham uma vida de uma tal forma que elas se tornem alvo de críticas e de ataques. Então, é até uma maneira de discipliná-las amorosamente a elas repensarem algumas condutas, né? Eu, por exemplo, na minha condição como cristão, eu jamais participo de uma roda de conversa onde eu percebo que coisas sujas estão sendo faladas. E é incrível e absurdo perceber que alguns crentes permitem isso. Crente que assiste filme com termos pornográficos sendo falados. Crentes gostam dela. E hoje em dia praticamente não existe um filme que não tenha isso. Antigamente ainda havia uma classificação de faixa etária nos filmes. Aí você sabia, ó, filme até criança de até 14 anos pode assistir, então você assistia tranquilo aquilo ali. Hoje acabou esse negócio. Tá? Hoje até esses filmes que passam aí de tarde na televisão, você prepara para ouvir palavrão, pornografia ou qualquer coisa que o valha. Então um cristão, quando ele se permite receber esse tipo de conteúdo sujo, ele está atentando contra a sua própria identidade cristã. Então, da mesma forma, nos relacionamentos. Então a gente pode se relacionar com todo mundo.
A gente pode respeitar todo mundo, a gente deve respeitar todo mundo, mas as pessoas têm que ser ensinadas a nos respeitar também. Eu estou diante de um crente, eu estou diante de um servo de Deus, eu tenho que tomar também cuidado com as coisas que eu falo. Ainda dentro desse tópico do evangelismo relacional, olha que texto maravilhoso, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Ou seja, uma referência aos incrédulos aqui. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Olha como é que o crente tem que se portar diante das pessoas do mundo. Está escrito aqui. O crente não fala com a pessoa do mundo, passa calado, empurrado, porque ele é cheio do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz. Certo? Eu ouvi uma vez alguém dizer alguma coisa assim, que a pessoa passou e disse assim: a paz do Senhor, irmão. Ele disse, eu recolhi a minha mão, né? Porque aquela pessoa não é crente, ela não tem a paz. Eu não vou entregar a paz para uma pessoa que não tem a paz. Que coisa assim, qual o fundamento bíblico para isso? Quando eu digo para minha mãe, daqui a pouco quando eu chegar em casa ela vai me ligar, brava demais, porque hoje eu não falei com ela. Aí quando eu digo para minha mãe assim, beijo mamãe, e ela diz, Deus te abençoe, essa bênção foi para quem? Para ela ou para mim? Não é para mim? Muito bem. A paz do Senhor, meu irmão. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão. Não é você que está recebendo. Como é que alguém pode achar ruim isso? Não importa de onde venha. Alguém está desejando que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Mas alguns crentes se acham superiores e eles se recolhem diante desse tipo de manifestação. Alguns fazem isso até com irmãos de outras igrejas, porque eles acham que só os membros das suas igrejas têm a paz de Deus. Quanta coisa errada, meus irmãos. Quanta distorção, quanta inverdade sendo repassada como evangelho. E evangelho é o que nós estamos aprendendo hoje aqui, porque estamos lendo diretamente na palavra do Senhor. A vossa palavra seja agradável. A palavra do crente é uma palavra agradável. Um crente não é uma pessoa ríspida. Um crente, meus irmãos, não é uma pessoa carrancuda. Um crente não é, de forma alguma, uma pessoa julgadora. A palavra dele é agradável. As pessoas gostam de ouvir. Crente não é chato, enjoado. Crente não fica perturbando ninguém. Sabe, a pessoa que você convida para vir aqui na igreja, para ouvir a palavra de Deus, você não pode ficar puxando a pessoa. Te converte. Olha, aproveita. Olha, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Você pode passar por essa porta, o carro te atropelar e tu morrer. Vocês sabiam que tem irmãos que fazem isso? A tua palavra seja agradável, como está escrito aqui na Bíblia. As pessoas têm que sentir prazer em sentar conosco para nos ouvir. Quando nós formos falar a respeito das coisas de Deus, não são religiosos que estão falando. São seres humanos normais, comuns, pecadores que nem eles, que estão compartilhando o que Deus fez na nossa vida. De forma absolutamente, meus irmãos, compreensiva, à altura do grau de entendimento daquelas pessoas. E Paulo diz aqui mais uma vez, essa palavra é temperada com sal. Há uma coisa temperada com sal. Irmão Lopes, você gosta de comer comida sem sal? Não dá, né? O sal, meus irmãos, é para o negócio ficar gostoso. A palavra de Deus diz que a minha palavra tem que ser temperada com sal. Tem que ser gostoso ouvir o que eu tenho para dizer. Como é bom conversar com essa pessoa, né? Olha, eu fui na casa do irmão Soares conversar com ele. O papo foi gostoso, porque teve sal nessa conversa. A Bíblia diz que a nossa conversa com a pessoa do mundo tem que ter sal. Então, estamos fazendo isso? Estamos tendo essa preocupação? Isso só é possível quando a gente firma relacionamento.
Nós temos que ter relacionamento com as pessoas. Seja amigo das pessoas. Seja companheiro das pessoas. Uma vez alguém disse assim para mim: pastor, eu estou cansado de uma coisa. Às vezes eu me apresento como sendo uma pessoa tão boa para os outros que as pessoas acham que eu sou besta. Eu já ouvi muito essa frase, que o bom e o besta são parecidos, né? Aí as pessoas acham que eu sou besta porque eu sou bom. Então tem gente que só me procura quando está passando por dificuldade. Quando está bem, eu nem existo. Mas na hora que está na dificuldade, o primeiro nome é o meu. Aí eu falei assim para eles: olha, glorifica a Deus por isso, porque você é uma pessoa tão usada por Deus, que na hora que as pessoas estão em trevas, a primeira luz que vem na mente delas é o teu nome. Amém? É assim que a gente tem que compreender a nossa posição, o nosso papel no meio de uma sociedade. Nós somos a luz que brilha para que essas pessoas enxerguem Cristo através de nós. E a nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal. E assim nós saberemos como responder a cada um. É assim que a gente tem que responder a cada um. Tem pessoas que elas nos questionam e a gente diz assim: você vai para o inferno. Isso é uma palavra agradável? Isso é uma palavra temperada com sal? Mas pastor, não está escrito na Bíblia que a pessoa que não recebe a Jesus vai para o inferno? Sim, está. Então você sabe quem que tem que ouvir essa palavra? É a igreja que tem que ouvir essa palavra. Nós é que temos que ouvir essa palavra. Isso tem que ser pregado aqui no púlpito direto. Antes do Cristo, ou você vai para o inferno. Crente é que tem que ouvir isso. A pessoa do mundo não. A pessoa do mundo é um doente, meus irmãos. Você tem que oferecer o remédio para eles, não o caixão. Então tem gente que está oferecendo um caixão para o doente. Isso não é pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o remédio sendo ofertado. Palavra agradável, temperada com sal. Amém? Louvado seja o nosso Deus. O terceiro tópico, o terceiro ponto, meus irmãos, importante para nós estabelecermos estratégias de evangelismo urbano, é o evangelismo criativo. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler dos versículos 22 até o versículo 34. Atos 17, nós vamos ler do 22 até o 34. Amém? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos pelas mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Os irmãos conseguem imaginar essa cena aqui? Paulo diante do Areópago. Alguém aqui já ouviu falar na Academia Brasileira de Letras? Bom, a Academia Brasileira de Letras é uma instituição respeitadíssima, é uma instituição secular no Brasil.
ela é composta por grandes intelectuais, escritores de renome, reconhecidos a nível nacional, normalmente escritores de best-seller, livros que tiveram grande vendagem, e lá na Academia de Letras discute-se questões elevadíssimas de caráter filosófico, social, político e até religioso. O Areópago era uma espécie de Academia de Letras. Ali se reuniam os grandes intelectuais da sociedade ateniense. Estamos falando aqui da capital da Grécia. E Paulo foi recebido naquele lugar, o que mostra que ele era um homem de grande capacidade intelectual, porque lá não entrava qualquer um, né? Como se diz lá na minha terra, pé de rato não entrava lá. Tinha que ser um homem reconhecido pela sua intelectualidade. Mas os irmãos perceberam aqui a estratégia de Paulo. Os irmãos notaram que Paulo fez uso aqui da própria cultura ateniense para falar do Evangelho. Paulo usou uma estratégia aqui, meus irmãos, inteligentíssima. Ele fez menção às obras de escultura que ele percebeu durante a sua peregrinação por aquela cidade. Dentro do próprio Areópago haviam muitas estátuas, muitas delas dedicadas a deuses da mitologia grega. E Paulo fez uso disso. Ele encontrou uma estátua lá que tinha escrito assim no pedestal: ao Deus desconhecido. Ele pegou essa representação da cultura da religiosidade grega e diz: olha, eu estou aqui para falar desse Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem. E a partir daí Paulo sustentou o seu posicionamento contra toda a prática idolátrica. E Paulo fez uso aqui, meu querido irmão Soares, de uma referência a um poeta que havia na antiga Grécia chamado Epicuro, pai do epicurismo. Nele nos movemos, nele existimos. Paulo mencionou um trecho de uma poesia muito famosa, muito conhecida pelos gregos, para a partir dali ele também reforçar a sua mensagem evangelista. Criatividade. Criatividade. Pregação do Evangelho se faz com criatividade. Pastor, então eu posso fazer aqui uma barraquinha de São João agora? Aí todo mundo aqui, a irmã Helena vestida com chapéu de palha, pode fazer isso? Criatividade não significa ridículo. Alguém viu aqui Paulo assumindo algum tipo de postura que desabonasse a sua imagem como cristão? Ele foi criativo, ele fez uso de aspectos da cultura e da vida local, mas ele não saiu nem um milímetro do seu testemunho e da sua condição como homem de Deus. Usar a criatividade não significa sair dos limites do testemunho cristão. Amém? Vamos agora para um outro texto. 1 Coríntios capítulo 9, abre a sua Bíblia. Irmão Soares. Pastor, eu vou explicar para nós entendermos qual eram os outros deuses que ali queria mencionar alguns de ouro e prata, né? Que ali no texto. A mitologia dos gregos, ela tinha aproximadamente em torno de 380 deuses. E esses deuses eram representados por elementos da natureza, eles eram representados por fenômenos da natureza, por alguns metais. E cada uma dessas divindades, elas tinham lá um formato que era retratado pelos trabalhos das esculturas. Então Paulo, ele identificava, Paulo faz menção, por exemplo, a essa divindade retratada numa estátua dourada, e ele faz a ligação disso com a pregação do Evangelho, porque o ouro era o metal mais precioso que se conhecia desde aquela época e até hoje é. Então, perfeito para Paulo fazer uma ponte para falar de Jesus aí, porque ele está falando de alguma coisa muito mais preciosa, uma coisa muito mais importante, muito mais enriquecedora do que qualquer outra forma de religiosidade. A inteligência do homem de Deus e a criatividade dele de pegar algo da cultura, da religião local e conseguir transferir isso para a mensagem do Evangelho. Amém? Amém. Vamos para 1 Coríntios 9, versículo 22 e 23. Nós estamos falando sobre o método do evangelismo criativo. 1 Coríntios 9, versos 22 e 23. Está escrito assim: fiz-me fraco, novamente o texto que nós lemos, né? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns.
Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que está implícito aqui? Criatividade. Fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo com todos. Encontrei um jeito de me comunicar com as pessoas. Encontrei uma forma de levar o Evangelho. Olha, ali naquele lugar, dá certo eu colocar um púlpito, uma caixa de som, levar uma guitarra, um microfone, e a gente faz um evangelismo tradicional, funciona. As pessoas vão ouvir e nós vamos ganhar almas. Ali já não dá certo. Eu conheço comunidades quilombolas, irmãos, que a gente ia, na hora que a gente ligava a caixa de som, o povo corria para dentro de casa. Não funciona. Os americanos, por exemplo, não usam Bíblia nos evangelismos. Eu particularmente não sou a favor dessa estratégia, mas eles desenvolveram um método de pregação, de trabalho missionário, onde eles não orientam o uso de Bíblia. Eles compreendem, nas observações que eles fizeram, de que a Bíblia causa um certo susto no quilombola, aquele quilombola raiz, né? Muitos deles sem nenhuma formação, muitos deles analfabetos, e quando eles percebem que quando você prega, você lê a Bíblia, isso cria uma barreira, um obstáculo, para que ele possa ouvir atentamente o que você tem a dizer. Então, de fato, algumas comunidades quilombolas, a gente não usa a técnica tradicional de evangelização. É essa que a gente costuma fazer. Um pregador, um louvor, distribuir folheto, Bíblia, esse tipo de coisa. Para muitas comunidades quilombolas, aplica-se a estratégia da contação de histórias. A gente reúne aquela comunidade, faz uma roda, e ali você começa a contar histórias bíblicas para eles. Então, normalmente, os missionários, cada um já se prepara. Você vai contar a história de José, você vai contar a história da criação, você vai contar a história da ressurreição. E a gente conta eles com o olho desse tamanho, prestando atenção no que você está dizendo. É uma estratégia excelente com determinados grupos. Então, quando Paulo diz aqui, eu me fiz fraco com os fracos, eu me fiz tudo com todos, ele está dizendo, eu busquei estratégias, eu busquei métodos, eu busquei formas criativas de levar Cristo para as pessoas. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não é novidade para ninguém, por exemplo, que eu não sou a favor de danças e coreografia. Mas eu não sou a favor de dança e coreografia aqui. Aqui na casa de Deus. Aqui não é lugar de dança. Aqui é lugar de culto. É lugar de adoração, de louvor. É lugar de instrução bíblica. Não é lugar de ninguém dançar. Mas você pode fazer uso dessas estratégias num processo evangelístico. Dependendo do contexto, dependendo do público, feito dentro de um padrão rígido, evidentemente, de postura, é uma estratégia. Pode ser feita, evangelismo urbano, evangelismo nas praças. Eu conheci grupos de jovens que faziam trabalhos assim maravilhosos nos terminais de ônibus lá de São Luís, por exemplo. Chamava atenção, as pessoas ficavam curiosas, paravam para ver aquilo. Depois que estava aquela aglomeração, entrava um já preparado para pregar a palavra de Deus. Ali, se 2 ou 3 dissessem, eu quero receber uma visita, glória a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Estratégias, criatividade. A igreja precisa ser criativa. A igreja precisa, meus irmãos, chegar até as pessoas com formas, com métodos e com trabalhos que possam eles ser perfeitamente compreendidos por uma sociedade que não está dentro de uma igreja como nós. E que, portanto, ela tem uma outra forma de ver e de enxergar e buscar em Deus a sabedoria do alto, a iluminação, para que, às vezes, a gente não necessariamente cumpra esses protocolos que a gente está acostumado, né? Mas, vendo a necessidade do momento, achar o caminho adequado para fazer essa ligação. Eu já consegui evangelizar pessoas, por exemplo, emprestando livros. Eu via pessoas que gostavam muito de ler, a gente tinha esse ponto em comum, essa identificação. Eu comecei a propor, olha, eu quero te falar, não é fácil para mim emprestar livro, viu? Só Jesus para me fazer emprestar livro. Eu sou muito enciumado com livro, mas eu emprestei livros, e ali se estabeleceu um relacionamento, se estabeleceu uma relação de confiança e de amizade, e assim foi possível chegar até aquele coração com a mensagem do Evangelho. Então, existem várias formas, a gente precisa ser criativo e buscar a direção de Deus para isso. Existe, para finalizar, meus irmãos, um quarto tópico como estratégia de evangelismo urbano, é o chamado evangelismo digital. Pastor, a Bíblia fala de evangelismo digital?
a minha fala. Marcos 16:15. Vamos lá. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Texto conhecidíssimo da palavra de Deus, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí, Monanal, isso aqui é evangelismo digital? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem consegue fazer isso aqui se não for através dos meios digitais? Ninguém. Quem consegue, irmã Camila, ir no mundo todo e pregar o evangelho para toda criatura? Ninguém. Então a Bíblia, meus irmãos, ela, extraordinária que é, ela cita aqui uma situação que só é possível através do trabalho digital. Nem as instituições missionárias, nós batistas, somos a igreja que mais envia missionários no mundo, mas não chegamos no mundo todo. A gente não conseguiu pregar para toda criatura. Desde o século XVII que a gente está fazendo isso e não conseguiu. Mas através do trabalho digital. Estamos aqui em Alcântara. E tem pessoas do mundo todo que podem nesse momento estar nos assistindo, nos ouvindo, sendo alcançadas pela palavra de Deus. Estamos indo e pregando o evangelho a toda criatura. O trabalho digital é fundamental para a propagação do reino de Deus. Vamos ler Romanos. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Esse texto de Romanos, Paulo está dizendo que para que as pessoas, de um modo geral, sejam salvas, elas têm que ouvir a pregação do Evangelho. Não existe outra forma. Existe uma verdade que é chocante para algumas pessoas, mas todas as minhas investigações, eu não achei nenhuma outra resposta para isso. Algumas vezes as pessoas me perguntaram assim: pastor, o que vai acontecer com aquelas pessoas que morrem sem ter ouvido o Evangelho? Eu não tenho uma resposta bonita para dar para essa pergunta, porque a Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a salvação só é possível através de Jesus. Se Jesus não chegar, se a pregação do Evangelho não chegar, nós estamos impossibilitando aquela vida de ser salva. Então nós precisamos de todos os recursos e meios disponíveis que nós tivermos para levar essa mensagem. O meio presencial, o meio remoto, o meio digital, não importa. Temos que fazer uso de tudo isso. Bom, agora chegou um pastor aqui em Alcântara, tudo é mídia, é site, é internet, é Instagram. Pois é para pregar. É para pregar, não interessa, eu quero que chegue, não importa onde vai, se é uma rede, não importa, eu quero que os peixes venham. Amém, irmãos? Amém. Toda criatura, pregar o Evangelho no mundo todo, e os meios digitais são imprescindíveis, estão perdendo tempo e estão indo contra a vontade de Deus, lideranças que hoje em dia se trancam para essa metodologia de trabalho. É lamentável que nós tenhamos pastores que não sabem nem ligar o celular. O homem de Deus, ele precisa estar preparado e adestrado para fazer a obra do Senhor. Esse é o nosso trabalho. Então nós precisamos estar incluídos, meus irmãos, desses meios, para que a gente possa eficazmente levar a mensagem do reino. E Atos, no capítulo 1, versículo 8, outro texto conhecidíssimo, olha aí, ele também nos dá base para a pregação do Evangelho pelas vias digitais. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ah, bom, mas eu não sou judeu.
Então tá, aplica isso aqui para a tua realidade, tanto em Alcântara, como no estado do Maranhão, como no Brasil e no mundo. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Só que eu não tenho condições de fazer isso. Eu mal estou conseguindo pregar dentro de Alcântara. Será que eu vou conseguir pregar? São quantos quilômetros que tem aqui? 100, 200? 200 e tantos? Mais de 200. Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir chegar em todos eles e fazer o trabalho? Eu espero que sim, eu vim para cá para isso. Mas ainda tem o Maranhão, ainda tem o Brasil, ainda tem o mundo pelo texto aqui. O Espírito Santo desceu sobre a minha vida, sobre a tua vida, para a gente pregar de Alcântara ao planeta Terra. Como é que isso é possível? Através do trabalho digital, evangelismo digital, invadindo a internet, as redes sociais, bombardeando com a pregação do Evangelho de Deus, levando a mensagem do reino. Aí tem aquela pessoa que está lá, o diabo já colocou na cabeça dela o desejo de tirar a própria vida. O diabo já colocou no coração dela a decisão de acabar com o casamento. O diabo já trabalhou na mente dela para que ela desista da igreja, se desvie do Evangelho. O diabo já botou no coração dela um intento maligno de praticar um crime. Aí ela ouve, ela assiste uma live, ela ouve uma palavra, ela lê um texto, uma pregação. Aquele que às vezes a gente diz, mas que chatice, o pastor já está postando de novo? Pois é, chega lá para alguém que está precisando, e é Deus falando no coração daquela pessoa, e mudando a chave para essa realidade destruidora que ela estava prestes a encontrar. É assim que o Evangelho chega no mundo todo, irmãos. E a igreja do Senhor precisa trabalhar dentro dessa metodologia para que ela alcance o seu intento de propagar o reino de Deus. Amém? Aqui nós colocamos no roteiro: o evangelismo digital envolve o uso de tecnologias e mídias sociais para compartilhar o evangelho com pessoas em todo o mundo. Isso pode incluir publicação de conteúdo cristão, engajamento em discussões e fóruns online, uso de plataforma de vídeo, entre outras estratégias. O objetivo é alcançar pessoas que de outra forma não teriam acesso ao Evangelho e fornecer recursos para o seu crescimento espiritual. Amém? Isso é evangelismo digital. Nós também estamos imbuídos desse propósito. E assim, queridos, esses 4 tópicos são fundamentais como estratégia para evangelismo urbano. Primeiro, o amor prático. Segundo, o evangelismo relacional. Terceiro, o evangelismo criativo. E em quarto lugar, o evangelismo digital. Dessa forma, estaremos preparados para evangelizar no contexto urbano e para estarmos inseridos dentro da expectativa do Espírito de Deus para as nossas vidas, nesse trabalho maravilhoso que é de propagar o reino do Senhor Jesus. Amém? Então, nunca mais se esqueça disso. Em primeiro lugar, você precisa amar as pessoas. Nada disso aqui funciona sem amor. Você precisa ter um amor genuíno pelas pessoas. Se você tem amor, você vai conseguir se relacionar com elas. Você não vai se ver acima delas. Você não vai achar que porque você é crente, você é melhor do que elas. Você não vai discriminar ninguém por causa da cor da pele da pessoa, porque ela tem alguma determinada opção sexual ou qualquer outro tipo de circunstância. Você vai amar aquela pessoa. Você não vai viver que nem ela, mas você vai recebê-la, acolhê-la e amá-la. Você também vai buscar formas alternativas e criativas para que esse evangelho chegue aonde pessoas que não estão acostumadas com esse nosso protocolo, elas possam também ser alcançadas. Por isso Paulo disse: eu me fiz tudo para com todos, para ganhar alguns. É porque nem todo mundo estava acostumado com o protocolo judaico cristão que ele estava habituado. As pessoas diferentes também tinham que ouvir o evangelho, e ele foi lá e ele pregou para elas também. E por fim, o evangelismo digital, que é essa prática de evangelização em massa, que começa aqui no nosso chão e vai até os confins da terra, da maneira como a Bíblia nos ensina a fazer. Amém? Amém, queridos? Eu me impressiono com o fato de algumas pessoas terem essa preocupação, né? Quando é alguma coisa relacionada ao evangelho, eu vejo realmente muitas pessoas tendo esse receio. Não vamos ter, vamos invadir o inferno com a pregação do Evangelho em nome de Jesus. Amém, queridos? Alguma pergunta, meus irmãos? Só uma dúvida sobre a Bíblia digital, né? Será assim já a palavra de Deus já foi pregada para todo mundo? Você entendeu? Será que não já foi pregada? Eu tenho assim
outro dia, lendo, estudando, eu vi esse debate. E alguns historiadores ficaram algumas pessoas conduzindo, alguns mais pequeninos, que ainda não foram alcançados. Só. Mas o restante, todos já foram alcançados pela mídia. Eu queria saber do senhor, que é um pastor muito estudioso, em relação a isso, se algo já foi atingido. Desde que se popularizou a mídia digital, esse processo de evangelização avançou muito. Mas nós temos sim, as informações de que ainda há algumas populações que não foram alcançadas, principalmente numa região chamada de Janela 10x40. Tá? A Janela 10x40, que é parte da África, entre o norte da África e o leste da Ásia, são regiões dominadas pelo islamismo, onde até a internet lá é proibida, não existe. Então, existem pessoas que nascem, crescem e morrem sem nunca ter ouvido falar disso. Temos que chegar nesses lugares. Amém?